Como que já disseram, eu vou falar sobre o feminismo e como ele afeta a vida em sociedade. Bem, todos nós sabemos assim, né, que o feminismo, ultimamente, como um movimento viés ideológico baseado com o marxismo, está cada vez mais infiltrando na nossa sociedade. Eu não sei se vocês já se depararam com essa seguinte situação que eu vou falar para vocês. Eu imagino que vocês já discutiram com alguma feminista na internet, e eu tenho certeza que na hora quando você está desmascarando o movimento dela, ela fala assim: eu sou feminista, mas não sou radical. Depois ainda fica falando: ah, mas o meu feminismo não fala isso, o meu movimento não me representa, falando que é coisa radical essas coisas, porque é uma coisa que eu abomino. A maior parte delas ficam falando isso, que o movimento não é radical e que luta por igualdade. Bem, isso é um discurso comprado, vamos dizer, né? Porque todos nós sabemos que o movimento feminista nunca foi pela busca por igualdade. Então, eu estou aqui para falar com vocês sobre isso. Bem, nem as próprias feministas sabem o que realmente é o movimento feminista, sabe? Das várias feministas que eu já debati, uma fala uma coisa, depois fala outra. Aí eu percebi com o tempo de estudando sobre o feminismo, eu percebi que nem elas mesmas sabem o que é o movimento delas. Mas de bastante estudos também que eu fiz sobre o feminismo, para eu ver realmente do que elas acham que é realmente um movimento feminista, dos vários livros que eu li estudando sobre o movimento, eu encontrei a melhor definição de 1979, bastante satisfatória e bem clara e objetiva para vocês entenderem pelo que o movimento feminista pode ser entendido, que é o seguinte: aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres, e disso decorre a desvantagem das mulheres, e é preciso desfazer essa desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas afirmativas. Ou seja, o movimento feminista, para as feministas, é isso: precisam criar políticas públicas onde que acabam com certas vantagens, onde que elas sempre ficam falando que o homem é privilegiado e que a mulher sempre foi e sempre será o sexo oprimido. Kate Millett, que é uma feminista, considerada pelo feminismo como das maiores mães do movimento feminista, a partir da década de 60 e 70, ela comenta no seu livro Política Sexual, onde que fala realmente do que ela achou do movimento de primeira onda. E do que ela fala no livro Política Sexual sobre o movimento de primeira onda do feminismo, que foi como objetivo a contestação dos direitos civis, para ela, com essa conquista que tiveram dos direitos civis, não mudou absolutamente nada. E lembrando que essa contestação dos direitos civis foi uma emancipação masculina, ou seja, o movimento feminista nunca conquistou nada. Igual disse Simone de Beauvoir, que é considerada pelo feminismo como uma das maiores ícones do movimento, que o movimento feminista não passou de uma agitação simbólica, que as mulheres concordaram com o que concederam a elas, ou seja, elas nada conquistaram, elas apenas receberam e concordaram com aquilo que os homens deram a elas. E Kate Millett, nesse livro, igual que eu falei do Política Sexual, reclama que com essa contestação dos direitos civis não mudou absolutamente nada na vida das pessoas. Porque já dá para perceber uma coisa a partir do momento que aí, que para o movimento feminista não importa se você vai conseguir uma conquista da mulher dirigir, ou muitas vezes conseguir o direito dela votar, ou dela de se divorciar, porque para o feminismo isso não importa. O que importa é que, assim, se tiver uma mudança nos costumes sociais e sexuais e ocorrer uma transmutação nas relações humanas, isso definitivamente ocorre como um sucesso no movimento feminista. Ou seja, Kate Millett já faz esse possível questionamento. Não importa se as mulheres conseguiram o direito ao voto, independente se foi o feminismo ou se foi os homens que deram isso a elas. Se as relações sexuais, que é uma pauta sexual, isso dá para perceber que a partir daí o movimento feminista nunca se importou com o direito das mulheres, apenas com a principal pauta, que é a pauta sexual da revolução sexual. Então ela já fala a partir daí que as mulheres foram muito burras. Por quê? Porque não era isso que ela queria, de conquistas, entendeu? De direitos. Ela queria apenas a libertação sexual da mulher. E como eu já falei da revolução sexual, lembrando que o movimento feminista nunca foi sobre defender o direito das mulheres. O
monte de gente fica falando assim, existe vertentes no feminismo. Sim, e realmente, a historiadora e escritora do feminismo Perversão e Subversão, que é a Ana Caroline Campagnolo, também fala disso, mas ela também veja que, independente das vertentes do feminismo, todos eles têm o mesmo objetivo, que é a pauta sexual, ou seja, não é uma pauta econômica, não é uma pauta social ou jurídica. Portanto, que ocorre uma mudança nas relações humanas com a destruição da família, principalmente a disseminação às donas de casa, com essa relação que vai destruir o conceito da família, acreditam que esse vai ser a conquista do feminismo. Então, o movimento feminista nunca foi um movimento que queria é, ajudar as mulheres, principalmente se você for de direita, conservador e cristão, principalmente, você não vai estar dentro do movimento. Por quê? Porque o movimento feminista é uma cartilha que tem que se seguir, né? É um movimento que você tem que ser de acordo com o que elas falam, ou seja, se você discordar de algum ponto com elas, elas vão te xingar. Elas vão falar que vocês devem ir de acordo com a marcha delas, ou seja, você não pode querer desviar das pautas delas, vocês têm que ir já direto para o movimento feminista, que é as pautas que elas concordam. E a revolução sexual também, a gente também vê como uma libertinagem sexual, é uma perspectiva social que desafia os códigos tradicionais de comportamento relacionados à sexualidade humana e aos relacionamentos interpessoais. Claro que isso, como eu já disse, né, que elas querem, como Kate Millett já fala, na primeira onda, já não mudou nada com a conquista do movimento feminista. Mas a gente percebe que a partir daí elas querem uma destruição da família, e principalmente conseguir ensinar aos jovens também, principalmente, a terem relacionamentos sexuais irresponsáveis e precoces. E com a revolução sexual, o aborto também vem junto com um brinde, porque é uma consequência direta do outro. Porque, como está falando de revolução sexual, o aborto já é uma libertação que a mulher já tem. Do próprio corpo, das suas principais responsabilidades como mulher. Então, o feminismo, com o tempo, está querendo tirar essa responsabilidade da mulher, que sempre foi estar do lado dos filhos, servir ao marido. E por isso que muitas vezes a gente percebe que o movimento feminista vai muito contra a Bíblia. A Bíblia fala submissão ao marido, mas isso não quer dizer que submissão significa, a mulher vai ter que aceitar tudo que o marido faz e tudo o que ele fazer, por exemplo, agredir ela, abusar dela sexualmente, não. Isso não é algo ruim, submissão. É de você estar ao lado do seu marido para você compartilhar com todas as coisas que vocês têm ao longo da sua vida. E o movimento feminista deturpa muito a Bíblia. Então a gente veja que a revolução sexual já é uma coisa que é antagônica ao cristianismo. E isso daí, a gente veja que o movimento feminista, já de ter uma pauta que é a destruição da família, querem destruir o cristianismo por conta que já tem a união da família, porque valoriza a castidade. E é uma coisa que elas abominam. Eu vou falar de uma das outras feministas aqui para vocês, que é Jéssica Valente, uma escritora feminista americana, cofundadora do blog Feminist, para o qual escreveu de 2004 a 2011. E nesse livro dela, que está falando aí, do objeto sexual, ela publicou esse livro em 2009, onde ela afirmou que quando ela perdeu sua virgindade não foi uma coisa muito especial. E ela ainda defende esse tipo de pauta, que as mulheres deviam ter vários parceiros e que devia despertar, igual que ela mesmo diz, despertar a piranha que existe dentro delas. Ou seja, isso mostra como, para uma feminista que teve um blog falando sobre as conquistas enganosas desse movimento, já mostra que a revolução sexual já é uma pauta desse movimento. Independente da sua vertente, o movimento feminista sempre tem esse mesmo objetivo, que é a pauta sexual, a libertação sexual, enquanto que, para elas, o mito da família existir, enquanto a relação entre homem e mulher e com os filhos existir, para elas ainda vão achar
que a mulher está sendo oprimida pela própria família. A mesma coisa que elas falam do cristianismo. Porque já teve várias feministas, igual o Bell Hooks fala, que quando ainda a mulher está com a família, ela vai achar que ainda vai ser uma coisa de opressão. Ou seja, a família como que devia ser uma coisa tão boa, sabe? Porque família é algo bom. A união entre familiares, essas coisas, mas infelizmente, esses tipos de mulheres que incentivam a revolução sexual querem destruir a família, como percebemos muitos hoje pelas coisas que elas fazem. E uma outra mulher que também é exemplo desse movimento é Shulamit Firestone, onde que foi uma escritora canadense-americana, onde que viveu a metade da vida dela no Canadá e depois se mudou para os Estados Unidos, para a cidade de Nova York. E como eu já disse, ela se mudou para Nova York, onde que ela foi figura central no desenvolvimento inicial do feminismo radical. E o feminismo radical seria como a verdadeira face do movimento feminista, ou seja, quando você ouve movimento feminista e revolução sexual, que é praticamente a mesma coisa, também a gente tem que saber que o movimento feminista, a partir dessas pautas que defende, que é da revolução sexual, é algo radical, ou seja, a verdadeira vertente do feminismo é a radical. Isso ninguém pode mudar. E a semelhança também que existe entre todas essas vertentes do feminismo é que são radicais. Mesmo que elas falem, ah, mas o meu movimento não fala disso. Mas depois, com o tempo, com as pautas delas, elas vão mostrar como é verdadeiramente esse movimento. Além de que Shulamit Firestone, durante sua vida inteira em Nova York, ela fundou 3 grupos de feministas, que é o New York Radical Woman, que mulheres radicais de Nova York, Red Choking e New York Radical Feminist, onde que com isso ela estava todo esse tempo liderando mulheres, influenciando mulheres para que sejam feministas e sejam submissas ao único Deus, que é a mulher, que no caso o feminismo quer destruir. Os dois discursos. Os dois discursos, quando eu falo de dois discursos, eu falo do discurso que as feministas vendem. Mas lembrando que para classificar isso, precisamos dividir ele em 2 partes. O discurso interno, onde que vende um controle, onde que a partir daí tem um controle, onde que vende uma falsa impressão sobre a liberdade, e elas ficam falando que assim, como que eu posso dizer? Que a mulher tem que sair dessa submissão ao homem, mas mesmo da mulher não sendo mais submissa ao homem, como elas dizem que é muito opressor para elas se submetem ao Estado, ao capitalismo, ao mercado de trabalho. E quando uma feminista, a gente escuta elas falando, ah, eu defendo o direito da mulher trabalhar, tenho certeza que é um discurso feminista por trás. E o discurso externo é o discurso que elas já vendem, que é o discurso da pauta sexual, que é da revolução sexual, ou seja, não importa do que elas estão defendendo, se é o direito da mulher trabalhar, de dirigir, entre outras coisas. O que importa não o que ela tá querendo com isso. O problema é o discurso que ela está vendendo e do que tem por trás disso, porque todos nós sabemos assim. Vocês que não, eu imagino que não sabem, mas eu vou falar da mais breve possível. Quando escutamos uma feminista falar que está defendendo um direito de determinada coisa, tenha certeza que tem um discurso por trás. Porque ela não vai defender isso à toa. O feminismo pelas palavras de J.K. Chesterton. Chesterton foi um escritor conservador, onde que foi contra o sufrágio feminino. Mas lembrando que ele não era contra a mulher de votar, pelo amor de Deus, ele não era contra a participação da mulher na política, pelo amor de Deus. Pois ele sabia que essa conquista que as feministas estavam defendendo, que é conquistar o direito ao voto, era uma arma de destruição da família. Por quê? Porque, assim, os homens ficaram há anos em guerras para conseguir o direito a voto, ou seja, graças ao listamento obrigatório, os homens conseguiram esse direito de votar. Mas por que as mulheres não conseguiram esse direito? Porque elas não se alistaram ao exército. Por quê?
Quando você tem um voto, você está acompanhado de um dever. E esse dever é um dever com a sua pátria, ou seja, em todo estado, assim, todo ao redor do país era assim. Para você conseguir o direito ao voto, você precisa se alistar ao exército, porque isso é um dever que você tem com a sua pátria. Então, ele sabia que essa ideia que as feministas estavam defendendo de direito a voto não era uma coisa qualquer, pois sabia que tinha um discurso por trás disso. Porque ele acreditava que, assim, quando as feministas acreditar que elas conquistaram esse direito ao voto, vai fazer com que a mulher vá para o exército e com isso se afasta da família. E com isso pode ocorrer uma arma de destruição da família. Por isso que Chesterton sempre falava muito disso. E ele fala em seu livro essencial de Chesterton, fala que o problema do movimento feminista, com que eu falei aqui anteriormente, e das suas pautas, não eram exatamente o que elas vendiam, mas o que havia por trás. Porque o que elas vendiam também era uma coisa problemática, porque nós sabemos assim que a alienação que elas têm na fala delas é muito grande, é muito enganosa, igual esses movimentos coletivistas que a gente vê hoje em dia. Mas ele acredita que assim, o que havia por trás era a mais prejudicial. Por quê? Porque o discurso externo é uma coisa que qualquer um pode falar. Olha, a gente vai lutar por igualdade, então por isso estamos falando isso para lutar pelos seus direitos. Mas para falar a verdade, isso não importava para ele o discurso externo. Era o discurso interno, ou seja, o que havia por trás. E o discurso interno, pode ter certeza, é o verdadeiro discurso onde que elas pretendem com a pauta que elas querem seguir adiante. E a infeliz vida das fundadoras do movimento feminista? Bem, todos nós sabemos que as pautas do movimento feminista é podre, muito podre mesmo. E a infeliz vida também das fundadoras do feminismo também já é uma coisa ruim. Por exemplo, Mary Wollstonecraft, que foi a primeira proto-feminista a existir em 1792, junto com Olympe de Gouges, em 1791. Mary era uma pessoa que sempre defendeu da mulher ter a sua liberdade. Só que essa liberdade que ela falava não era uma liberdade boa em relação ao marido. Ela defendia uma liberdade para que as mulheres nunca mais dependessem do marido. E muitas vezes no discurso de Mary, a gente encontra muita contradição. Ela era muito contraditória nas coisas que falava. Por quê? Porque ela era daquele tipo de pessoa assim, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, ela falava que era contra a poligamia, que é o relacionamento que você tem com várias pessoas durante o seu relacionamento, mesmo que você esteja casado. Ela falava que era contra, mas já tinha tentado convencer um cara casado e sua mulher de fazer sexo a três. Ou seja, isso já mostra uma verdadeira contradição nela. E uma outra contradição também que a gente vê em Mary Wollstonecraft é que ela fala assim que as mulheres não deviam depender emocionalmente de um homem. Mas o engraçado é que ela falava isso, mas tentou suicídio 2 vezes por ter sido recusada por um homem que ela tanto amava. E uma das outras também que havia uma certa contradição também era Gloria Steinem, onde que ficou amargurada por cuidar da sua mãe doente, que na época ela estava doente, e Steinem, depois disso, pegou nojo da maternidade. Por que ela pegou nojo da maternidade? Por quê? Porque ela achava que a mãe vivia pro resto da vida, mas sabemos que as pessoas têm data de validade. Então a gente sabe que assim as pessoas não vivem para sempre, porque um dia a gente vai embora desse mundo. Então, ela ficou tão amargurada de ver a sua mãe tão doente que ela pegou ódio só de ter cuidado da mãe, e com isso ela defendeu a pauta de ir contra o cristianismo e principalmente ir contra a maternidade, que sempre foi o papel da mulher no casamento. Beth Friedan era infeliz com seu marido, vivia em um casamento onde ambos se agrediam e odiavam seus filhos. Ou seja, por que uma mulher que era feminista se casava, mas do mesmo jeito e vivia infeliz no seu casamento? Ou seja, tem uma certa contradição, porque a mulher vai se casar para ficar infeliz num casamento? Então, isso é uma certa contradição a partir daí. Por isso que depois
dela virar muito amargurada com esse relacionamento que ela teve com o marido e que ambos se batiam, ela supôs que todas as mulheres viviam felizes no matrimônio. E por isso que ela, junto com a Gloria Steinem, foram dessas duas mulheres a incentivar a pauta de ir contra o casamento e principalmente ir contra o cristianismo. Porque as feministas ficam falando que o cristianismo oprime a mulher. E isso valoriza a castidade e o casamento e a união entre homem e mulher. Então, a vida inteira delas, elas estavam querendo e conseguiram realmente, porque até hoje a gente veja que o matrimônio não é algo que é mais valorizado, e com isso elas destruíram totalmente a relação entre homem e mulher, que infelizmente hoje está sendo cada vez mais destruído pelas pautas de movimento, desse movimento que, na minha opinião, é um movimento doentio. A degradação da imagem da mulher. Eu tinha pegado duas imagens para vocês verem o antes e depois das mulheres no feminismo. E percebemos assim, né, que uma certa observação que eu faço com essa imagem é de meninas que eram bem cuidadas, tinham a sua verdadeira feminilidade, eram mulheres de família, cristãs, mas depois, pelo que eu vi com o movimento feminista, enganaram elas e com isso elas se corromperam nessa ideia do movimento de que luta por igualdade e com isso degrada a imagem da mulher. Isso a gente vê uma coisa, que o feminismo na nossa sociedade nunca foi para ajudar a mulher, para que ela seja mais respeitada. Isso faz com que cada vez mais a imagem da mulher se ocorre uma degradação da imagem dela para que, com isso, destrói a feminilidade, principalmente a do homem. Por quê? Porque as feministas ficam falando que todo homem é machista, certo? Então elas querem rebaixar o homem para que, com essa revolução sexual, afeta de uma maneira significativa o homem para que ele tenha uma vida sexualmente frágil. Ou seja, quando um homem é sexualmente frágil, ou seja, naquela famosa frase masculinidade frágil, elas já ficam percebendo que a partir daí o feminismo já conseguiu influenciar na nossa sociedade. E, infelizmente, com o feminismo, isso afeta muito a relação entre homem e mulher. E não é apenas que degrada a imagem das mulheres, como vocês viram aí, mulheres bonitas que depois viraram totalmente de acordo com o feminismo, né? Elas conseguiram a liberdade delas, mas para falar a verdade, elas se prenderam a um movimento que, infelizmente, mente mais do que ajuda, entendeu? É um movimento que, infelizmente, enganou muitas mulheres e faz com que destrói a verdadeira essência de sua feminilidade. E afinal, o que o movimento feminista conquistou? Lembrando que quando alguém te fazer isso, essa pergunta, o que o movimento feminista realmente conquistou, de você já falar assim, ó, o movimento feminista não conquistou o direito ao voto, não conquistou o direito da mulher dirigir, não conquistou o direito dela se divorciar. E se essa pessoa perguntar para você o que conquistou então fala isso. Libertinagem, assassinato de bebês, defesa da pedofilia, revolução sexual, subversão do sexo e mentiras. Ou seja, a principal pauta sempre foi a revolução sexual, onde que com isso não querem ajudar o homem e a mulher a se relacionar bem. Querem cada vez mais destruir a relação entre eles, onde que eles ficam cada vez mais dependentes em um movimento que cada vez mais mente para eles, mas para falar a verdade, destrói a sua verdadeira essência, a sua verdadeira personalidade. E que com isso param de ser pessoas que criam suas próprias opiniões e criam opiniões a partir do que o movimento acredita. Porque assim, quando você vai falar com uma feminista hoje, quando você vai discordar com alguma coisa com elas, elas te xingam. Ou seja, a partir daí a gente veja que o movimento feminista é um movimento que apoia apenas aquelas mulheres que concordaram com tudo do movimento. Já falei até com pessoas assim, eu sou feminista, mas sou contra o aborto. Aí eu tentei explicar para a pessoa assim, olha, se o movimento feminista ouvisse você falando isso,
elas não vão te considerar como que participam do movimento, sabe? Aí essa pessoa só me xingou, ou seja, não aceitou a verdade. E a subversão dos sexos faz com que a mulher destrói sua verdadeira feminilidade e se passe como um homem. Porque a gente percebe assim que várias mulheres estão querendo se portar como homens, ficam crescendo pelo no sovaco e muitas vezes fica se portando que nem um homem. Então, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: o movimento feminista se tornou aquilo que eles mais temiam, que é o homem. Porque elas não reclamam que o homem é isso, é aquilo. Então, elas viraram um homem. E essa é a verdadeira face do movimento feminista. Não quer ajudar, nunca buscou por igualdade e nunca quis conquistar direitos. O que as feministas apenas querem é degradar a relação entre homens e mulheres e cada vez mais a pauta sexual cada vez mais está ativa no movimento, onde que com isso vende um discurso interno delas, onde que vende uma falsa impressão sobre a liberdade, onde que com isso alienam as pessoas, ou seja, mais um controle social na mente dessas pessoas, e que com isso apenas vejam como Deus a mulher. Por quê? Porque o movimento feminista é contra o cristianismo. Porque assim, já ficam falando que o cristianismo oprime a mulher, certo? Então, em vez de colocar Deus como centro do universo, coloca a mulher como centro do universo, ou seja, já se considera como um Deus, uma coisa que é para ser seguida. E se você tentar se desviar dessas pautas do movimento, elas vão te excluir do grupo. Ou seja, o movimento feminista só apoia aquelas mulheres que são de esquerda, progressistas e que apoiam todas as ideias marxistas desse movimento. Ou seja, esse movimento, em toda a sua história, desde as suas teóricas até hoje, nunca conseguiu alguma conquista. Apenas que era a destruição da nossa sociedade. Isso afeta não apenas socialmente, mas também de maneira econômica. Principalmente da questão do aborto, que eu ouvi o pessoal falando que talvez eu possa puxar o leque em relação a isso, e realmente, porque teve uma das feministas também, tipo Margaret Sanger, construiu uma clínica de aborto chamada Planned Parenthood nos Estados Unidos, lá no Brooklyn, onde que vive a maior parte dos negros, onde que com isso ela queria controlar a natalidade, a taxa de natalidade, para matar negros e hispânicos, bebês negros e hispânicos. Então a gente percebe a partir daí que isso é um controle de população. Isso pode afetar diretamente também na economia. Por quê? Porque a gente veja uma concentração muito grande, um fluxo muito grande que aumenta da saúde, onde sobrecarrega todo o sistema de saúde com o número de aborto de mulheres que querem abortar e que não querem mais saber do filho, isso faz com que a gente tenha um sobrecarregamento muito nas partes sociais. E nessas partes sociais pode realmente destruir a economia de um país. Então, gente, essa é a palestra. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Desculpa por qualquer besteira que eu falei. É porque eu gosto muito de falar, eu falo sem parar, então eu espero que todos vocês tenham entendido o que eu falei. E espero que abra para perguntas também. Mas muito obrigada por me assistir. Valeu, Natália. Foi ótimo, foi ótimo. O conhecimento sobre Bacana. o feminismo, ele é muito necessário até para os homens, né? Principalmente para os homens. Eu vi até uma fala aqui, acho que foi do Vinícius, né? Que ele falou que o professor Olavo de Carvalho disse que feminismo é coisa de mulher frouxa. E é verdade, né? Mulher que tem fibra mesmo não se submete. Mas eu queria abrir para o pessoal, porque eu sabia tanto que esse tema era importante aqui para a gente debater, que ia gerar engajamento, né? Foi frenético aqui a quantidade de mensagens enquanto você ia discorrendo. E eu queria abrir para o pessoal aí que queira se posicionar, falar sobre a questão do que compreenderam sobre sua palestra e sobre também a sua experiência com o feminismo. Temos aqui algumas mulheres, como por exemplo a Franciele, né? A Fran, lá do Rio Grande do Sul,
E eu acredito que ela tem muito o que falar sobre isso, porque ela é uma grande atacante contra essa mentalidade feminista, pelo menos eu vejo isso lá no Instagram. Mas fiquem à vontade vocês que quiserem fazer algum comentário aí, que já já a gente começa a palestra do professor Ben. Eu gostaria, viu? Eu gostaria. Olha, o movimento feminista, ele é tão, como é que diz, precário, tão precário mesmo, que ele ataca as próprias mulheres que vão contra. E muitas vezes nem só, como é que diz, verbalmente, né? Atacam. Atacam, em alguns casos, chegam a atacar até fisicamente. Se alguma dentre elas lá discordar do aborto, numa reunião de feminista, ela é até posta para fora, né? Da casa, onde está acontecendo a reunião. Famoso Então, dedo bem. infelizmente, tem muitos homens também que estão aderindo a esse movimento, né? Eles já tiveram, como é que disse, o sexo fragilizado, atacaram a mente dessas pessoas, são pessoas de mente fraca, né, que não estão abertas ao diálogo, ou você aceita o que elas defendem, ou você é um machista, homofóbico, fascista, racista, xenófobo, que eu nem sei o que é, bolsonarista, né? Alguma coisa assim. Taxista, eletricista, bicicletista. Ciclista. Taxista, Todos os istas. Malabarista. Isso, né? Todos os istas. Elas não enxergam o próprio erro delas, né? E querem fazer a gente enxergar erro onde não tem. É como se elas estivessem querendo fazer a gente enxergar pelo em ovo. Isso aí. A Ana Vamos lá. Carolina Campanholo Vamos ver quem mesmo. tem mais aí alguma... A Ana Carolina Já. Campanholo mesmo, não sei quem conhece. Já ouviram falar? A Campagnolo. Sim. Eu tinha citado aqui o livro dela, mostrei até aqui. Uhum. É uma obra feminista inteira, A sabe? Campanholo, Tipo, ela ela esse debate. Pode falar. Desculpa Assim, cortar, viu? tudo bem. Assim, a obra da Campagnolo, eu não apenas me baseio, mas também como obras feministas, porque assim, eu acredito que a gente tem que ver os dois lados da moeda. Então, eu li bastante obras feministas, também já li o livro que eu citei também de Kate Millett, que é uma das mães do feminismo, que é a política sexual. Então, eu li muito também sobre as outras feministas para eu entender mais ou menos o pensamento delas, para saber o que é mais interessante assim, não lendo tudo. Mas eu acredito que assim, a Campagnolo, se você quer saber realmente, de uma forma geral, o livro dela é um resumo de tudo, sabe? Tipo, desde o proto-feminismo, primeira, segunda e terceira onda. E de tudo o que o movimento feminista fez. Isso envolve Eu queria. também viés ideológico baseado com o marxismo. Tipo, todas as suas teóricas sempre foram baseadas com ideias marxistas, nazistas, comunistas. Teve até uma das maiores ícones do movimento feminista considerado por elas, onde que a mulher foi a favor da legalização da pedofilia, onde que ela pediu uma soltura de 3 caras, onde que queriam realmente destruir a sociedade, que foram presos por conta de abusar menor de idade de 15 anos. Então a gente já veja que as pessoas que coordenam esse movimento, que fizeram o movimento ser o que ele é hoje, é a cabeça perturbada delas. A mesma coisa que eu falei sobre a vida desregrada de todas as mulheres que são feministas. Igual que eu falei, Mary Wollstonecraft quase tentou suicídio 2 vezes por conta que foi decepcionada pelo cara que ela amava. Uma outra não gostava de cuidar da mãe doente, por isso teve ódio ao matrimônio. Aí a outra também nunca agrediu o marido, tanto ambos se agrediam, e com isso achava que a família e que os filhos também é a pior coisa do mundo. Ou seja, com essas ideias onde que elas, eu acredito que foi uma influência social muito pessoal delas,
que onde que elas queriam destruir vidas, e elas estão destruindo, porque hoje a gente veja, igual que eu falei, o matrimônio não é uma coisa mais importante, a gente veja muito difícil hoje de pessoas se casarem. Hoje, quando eu vejo jovens se casando, eu admiro demais, por quê? Porque hoje as pessoas estão substituindo, para você ter uma noção, filhos por pets. Então, olha como que o mundo mudou. Desde todas essas ondas do feminismo, para ter essa mudança radical que a gente tem em nossa sociedade hoje, que está de uma forma cada vez mais absurda. Verdade. Jarbas, eu vi que você queria falar aí, mas eu vou passar para o resto do pessoal para a gente poder variar um pouco aqui, tá? Mais alguém quer falar um pouco sobre essa palestra da Natália? Deixa eu fazer uma pergunta. Somos dois. Pode ser. Posso... Né? Eu também admiro o jovem que... Só aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, produtivo. Produtivo Danny. É o Jovem Buck. Sim. A direita, ela está muito... Eu creio que ela esteja contaminada pela ideologia positivista, que é de terceirizar as suas responsabilidades. Você acredita que, em algum momento, as mulheres de direita do resto dos estados terceirizaram suas responsabilidades para Ana Caroline Campagnolo, como se ela já tivesse feito o que devia ser feito e pronto? Você acredita que nessas eleições que estão por vir venha surgir, entre aspas, várias Ana Carolines Campagnolos? Minha pergunta é essa. Eu acredito que sim. Vamos lá, Nath. Eu acredito que nestas eleições, muitas campanholos vão, como é que diz, vão surgir. Jarbas, eu vou fazer a pergunta reformulada aqui para a Nath. Nath, o nome dele é Denilson, né? Ele perguntou se as mulheres não estão se omitindo em fazer o mesmo que a Campanholo está fazendo, né? No sentido de travar uma luta antifeminista. Qual a sua opinião? Primeiramente, o antifeminismo não é um movimento, entendeu? Porque quando a gente ouve a palavra anti, a gente entende, somos contra determinada coisa. A mesma coisa que o pessoal fala que é antirracista, antifascista, anti-Bolsonaro. Então isso quer dizer que tudo que é contra, ou seja, as antifeministas não são pessoas assim, que vai levantar a placa na rua e mostrar os peitos pedindo por respeito. Não. A gente vai lutar contra esse movimento e cada vez mais buscar conhecimento para levar para essas meninas que infelizmente estão se perdendo em uma ideologia que apenas na teoria é algo bonito, mas quando a gente veja na realidade, o que essas ideologias de esquerda, principalmente o feminismo, fez para o mundo? Nada. Então a gente não quer travar uma guerra, mas eu acredito que assim, as feministas perseguem muito a gente. Parece até doentio isso, mas eu já sou perseguida também até fora da minha escola por ser antifeminista. E um monte de gente fica falando assim, se você não fosse pelo feminismo, você não estaria aqui. E eu fiquei tipo, gente, quem eu dei dar graças a Deus de eu estar aqui hoje, de eu poder ser reconhecida assim, é minha mãe, porque minha mãe que me gerou. Então eu não devo nada ao movimento feminista, porque não existia uma mulher chamada feminismo para querer me gerar. Então, é uma coisa absurda dessas ideias dela, sabe? Mas travar guerra não vale a pena, entendeu? Porque elas são muito ignorantes, até com briga intelectual, se fosse uma guerra intelectual nisso, eu tenho certeza que as antifeministas vai ganhar, porque nem as feministas realmente conhecem o próprio movimento, então. Mas eu acredito que uma guerra assim, sabe, não vale a pena, porque não vai mudar o pensamento de ninguém, entendeu? Elas apenas querem ainda forçar as mulheres a ser feministas. Mas lembrando que a gente não precisa de um movimento para ser feliz, porque a gente se baseia em outras coisas também para ser feliz, entendeu? E eu acredito que assim, se você falar hoje, eu sou antifeminista, as mulheres já tacam um pau em você e fala, não, você é mulher, você deve ser feminista, mas não ficam falando das coisas que tem por trás, né? Das suas teóricas, do seu passado podre e vidas promíscuas que elas tiveram. Então, não vale a pena, entendeu? Mas o que importa mesmo é que muitas pessoas estão acordando. Não apenas pelo o que o movimento propaga, o feminismo, mas para outros movimentos coletivistas também. E também para os problemas em relação ao Brasil que sempre existiu.
O que eu percebo é que Ô, cada vez mais Natália, as mulheres estão presentes, né, dentro desta visão de mundo um pouco mais conservadora. Por exemplo, aqui a gente tem a Clelma, que chegou junto aí na live, na reunião, tem a Érica, tem a Fran, tem uma inserção maior do público feminino dentro desses assuntos, e eu acho muito louvável isso. Eu acho que tem que cada vez aumentar. E aí não é esse discurso de equidade, paridade, nada, não. É questão de você expandir realmente o conhecimento. Fico muito feliz com a presença de vocês. Vocês querem falar alguma coisa aí, meninas? eu gostaria de falar aqui para a Natália. Peraí, Jarva, vamos ver se a Érica ou a Cleuma quer falar algo. Se elas quiserem falar, cedo a oportunidade. Né? Temos que ser cavalheiro. Bom, pessoal, boa noite. Aqui é a Érica. Enquanto professora, eu tenho percebido muito isso, porque assim, eu acompanho minhas alunas que já estão ou no ensino médio ou no ensino fundamental 2, e eu vejo uma mudança nelas, pelo Facebook, pelo Instagram, e isso às vezes me assusta, né? E quando eu vou tentando conversar com elas, eu tento colocar elas para que elas pensem e reflitam. Mas isso é uma realidade, realmente. O interessante, quando eu fazia o curso de pedagogia na UFRN, ainda bem que eu me libertei, enfim, de muita coisa, é isso que eles fazem dentro do próprio movimento estudantil, certo? Eles tentam lá fazer, quem está entrando na universidade, é uma verdadeira lavagem cerebral mesmo, entendeu? E a gente escuta barbaridades sobre os homens. O que é isso? Então, assim, e a família, ela realmente é a nossa base, né? Vindo de uma família cristã, certo? Boa noite, João Vitor. Tudo bem? Então, assim, a gente realmente precisa ter mais esclarecimentos e participar mais desses debates, desses eventos, certo? E, assim, se eu puder colaborar de alguma forma, e parabéns, Natália, certo? Pela palestra, esclareceu muita coisa. E, assim, quando eu fazia o curso de pedagogia no FRN, parte de uma linha de pesquisa lá no Centro de Educação, que hoje é Centro de Educação, na época era a linha de pesquisa. Olha, essa linha de pesquisa, na época era no CSA, certo? Onde funcionava o curso. E era justamente era gênero e práticas culturais. E eu só escutava a professora falar, a historiadora Maria Arisnetti, sobre Virginia Woolf. Virginia Woolf. Poxa, o que é isso? E eu assistia, por ser bolsista, eu participava das dissertações, das bancas, né, para servir cafezinho, enfim. Era isso. E aí eu via muita coisa, mas eles não conseguiram me cortar, porque a família era a base. Então, a minha família sempre estava ali, de alguma forma, acompanhando. Então, assim, eu vejo o feminismo como uma das estratégias para destruir a família. E, realmente, quem é contra, nossa, é retaliação, posição de retaliação. Mas a gente vai se apoiando. Maravilha. Pois bem, Uma outra coisa, estamos chegando... Pode falar, Natália. Outra coisa também que, além desses problemas feministas, a gente deve se preocupar também com a ideologia de gênero. Porque eu vejo até em vídeos na parte do Brasil Paralelo, que eu indico também muito vocês, de assistir um documentário que se chama Geração Sem Gênero, onde que tem várias abordagens de mães falando que acharam absurdo do que estão ensinando para os filhos na escola. Tinha visto a fala de uma mãe onde que falou assim, que eu acho absurdo de ensinarem para o meu filho de que religião é o que oprime a mulher, e que perguntou, e virou para a mãe dele e perguntou assim: mãe, então quer dizer que você é homofóbica porque uma professora minha lá na escola falou que o cristianismo é homofóbico, que é contra os LGBTs? E eu fiquei tipo, gente, olha o que estão ensinando para as nossas crianças. Estão ensinando até educação sexual. Eu acho absurdo, sabe por quê? Porque, como crianças, elas devem, tipo, curtir a vida, entendeu? Devem aproveitar essa inocência, sabe? Porque eu já fui criança, então eu já fui, assim, muito enganada
Então, bastante coisas que eu vejo hoje, eu fico cada vez mais brava, sabe? Às vezes eu choro até de raiva, por quê? Porque eu fui enganada a minha vida inteira. Então, eu não quero nada, eu não quero que meus filhos futuramente, que eu penso em ser mãe, sejam alimentados por ideologias de esquerda, que ficam olhando para mim e falam assim: nossa, mãe, você é homofóbica por ser cristã. Nossa, mãe, eu acho que a nossa família tem pessoas podres. Eu fico tipo, gente, não é para uma criança saber o que é sexo. Você acha que uma criança de 9, 10 anos vai saber o que é colocar camisinha? Ninguém vai saber. Sabe, vão saber o que é anticoncepcional? Não vai saber. Então, a ideologia de gênero eu percebi que degrada muito demais as crianças. E eu lembro que estavam falando aí sobre a terceira onda do feminismo, e sim, realmente, Judith Butler, a feminista da terceira onda, foi a principal pessoa onde que, desde do começo da terceira onda, influenciou a pauta de ideologia de gênero. Isso já começou com uma pequena sementinha que foi brotado no feminismo de segunda onda, com a fala da Simone de Beauvoir, onde que ela fala: ninguém nasce mulher, torna-se. Ou seja, a gente já tem um pequeno, vamos dizer, uma pequena sementinha, sabe, da ideologia de gênero, e que com isso cresceu mais em relação à terceira onda. Então, eu falo uma coisa que, assim, ideologia de gênero tem que ter cuidado. Não apenas de falar que é feminista ou não, mas de todas as pautas que envolvem o movimento. Todas, porque são todas doentias. Ok, Natália, eu estou vendo aqui que a Fran falou que ainda queria dar uma palavrinha, se for possível, mas a gente precisa passar para a última palestra, né? Mas eu vou passar para a Fran, que disse que está com o microfone aberto lá. Fale, Fran. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Depois eu gostaria. Sim. Gente, rapidinho, assim, o feminismo Sim, ele é algo que conseguimos. muitas vezes chega muito sutil, principalmente em adolescentes. A sutileza que eu falo é quando aos poucos começa a aproveitar aquela parte da adolescência, onde começam as primeiras paixõezinhas e tudo mais de adolescência, para falar mal dos homens. E para começar aquela doutrinação, aquela questão anti-homens, vamos botar assim. E as feministas têm tendência a mostrar o feminismo, como eu costumo falar, como a casa arrumada. Sabe quando a gente arruma toda a casa e joga toda a bagunça num quarto? Geralmente é isso que acontece. A gente olha para a casa toda arrumada, que o feminismo nos mostra, e muitas não se prestam a estudar sobre o verdadeiro feminismo. Então, não, tu vai perguntar, elas não conhecem Margaret Sanger, Simone de Beauvoir, nenhuma autora, digamos, mãe do feminismo. Então, por não conhecer, elas não vão saber muitas vezes que Margaret Sanger foi lá e assinou uma petição, junto com Simone de Beauvoir, também assinou essa petição, não junto, mas as duas tentaram descriminalizar a pedofilia, e Margaret Sanger também tentou a soltura de 3 homens que tinham sido condenados por abusarem de estuprarem menores de 12 anos. Então, a partir do momento em que tu começa a bater de frente com o movimento feminista, bater de frente com isso, se torna muito útil, sim, porque tu começa a passar conhecimento. E a melhor forma de fazer uma pessoa virar antifeminista, vamos dizer assim, é passando conhecimento. Porque, como o Daniel sabe, muitas lives minhas, até na live do Quarto Poder, tinha muito feminista fake que vinha, mandava mensagem e tudo mais. E teve uma que começou a me mandar muita mensagem no direct xingando. E até que eu comecei a fazer perguntas para ela. E ela não sabia, e ela não sabia. E eu comecei a apresentar fatos. E quando ela começou a conhecer os fatos, aí ela começou a me fazer perguntas, mas não numa forma de ofender. Ela começou a me fazer perguntas sobre o próprio movimento que ela tanto defendia. No final, ela não acreditava que estava defendendo aquele movimento. Então, é muito útil, sim, ter esse tipo de palestra, é muito útil o debate também. Isso tudo só vem acrescentar. Era só isso que eu queria falar. Maravilha, Fran. Muito obrigado aí pela sua participação. Realmente nós precisamos passar para a nossa